Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Prevcast, o seu podcast de Direito Previdenciário. Aqui você se conecta com os grandes nomes do Direito Previdenciário. Meu nome é Danilo Schettini, advogado previdenciarista já aí com 20 anos de experiência em alguns escritórios aqui na grande cidade de São Paulo. Vou conversar com uma pessoa incrível hoje, então vai valer muito a pena você acompanhar esse episódio do começo ao fim. Antes, se inscreve aqui no canal e maratona. Vou deixar os outros episódios aqui para vocês maratonarem. Vale muito mais a pena do que uma pós. Você vai ver realmente pessoas que estão atuando no direito previdenciário, mostrando na prática o que eles fazem para alcançar os seus resultados. Comenta aqui também o que você tem achado dos episódios. Muito importante, porque esse Prevcast ele é feito para você, beleza? Bom, quero apresentar a minha convidada, ela é incrível, uma querida dentro do direito previdenciário. Seja muito bem-vinda, doutora Ana Júlia Cachan, tudo bem? Tudo bem, obrigada. Oi, gente, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho da nossa paixão, que é o direito previdenciário, e como a gente atua, né? Como é o nosso dia a dia na advocacia previdenciária, nessa advocacia aí tão essencial ao exercício dos direitos sociais. É um prazer estar aqui com você, querido. Muito obrigada pelo convite honroso. Ao lado, já vi aqui de grandes nomes do direito previdenciário, então me sinto muito privilegiada por isso. Imagina, uma honra. Viu aí que o meu trabalho hoje vai ser forte aqui. Vou tentar extrair o máximo da doutora Ana Júlia aqui para compartilhar com a nossa audiência. Doutora, uma honra tê-la aqui com a gente. E você percebe que o direito previdenciário tem crescido bastante? Você falou aqui do direito previdenciário como uma área muito importante, né? E eu tenho percebido que ele tem crescido muito. Estava num evento ontem de advogados, muitos advogados de várias áreas. E quando eu perguntava qual a área, tal, criminal, aí 2, 3 levantavam a mão. Trabalhista, já tinha uma galera, previdenciário. E eu falei, caramba, o pessoal do previdenciário tá vindo, tá buscando informação e tá crescente. Você tem percebido isso? Muito, muito, assim, existe um movimento, né, assim, para o direito previdenciário, porque a demanda é muito grande. Então, os escritórios, os advogados se deram conta, né, de que existe uma demanda muito grande no previdenciário e que é um ramo do direito que, se você não tiver muito especializado, se você não tiver muito atualizado com relação ao conteúdo, você não consegue atuar. Então, existe uma busca, né, pelo conhecimento na área, então uma migração, né, a gente percebe nos cursos. Advogados mais antigos de outras áreas querendo se aperfeiçoar, querendo abrir espaço, abrir campo para o direito previdenciário. Você percebe o jovem, né, advogado já se familiarizando com a temática, entendendo que, né, o cliente às vezes está ali até no próprio grupo familiar, no grupo de convivência dele, então ele quer atender, ele quer estar preparado para isso. Então a gente percebe sim, né, eu acho que tem crescido cada vez mais. E o que eu acho interessante também, Danilo, do direito previdenciário é que são muitas, assim, você tem muitos nichos dentro de um nicho maior que é o direito previdenciário e muitas coisas novas acontecendo, né, então tem muito campo, tem muito espaço, tem muita procura. Mas sabe o que eu acho muito legal, Danilo? É que o previdenciário, ele tem muito campo, tem muito espaço, tem muita demanda e tem, de fato, lugar para toda a advocacia. A gente não precisa se preocupar com o movimento do advogado vindo para a nossa área, a gente tem que celebrar, porque existe campo, existe espaço, existe cliente para todo mundo. Então, fazendo o nosso trabalho com responsabilidade, a tendência é realmente o resultado final ser satisfatório. O Dr. Sérgio Reis Guzmão, ele uma vez esteve aqui com a gente e ele comentou que o previdenciarista ele é muito unido mesmo, né? A gente não tem essa de concorrência, Não. de um contra o outro, a gente realmente é muito parceiro, unido. Eu vejo muito isso nos grupos da UAB, o pessoal compartilhando conhecimento, conteúdo. A doutora Andréa Rossi esteve com a gente aqui também, falou que cresceu muito, assim, ela falou que estava acho que 5 anos no direito previdenciário e cresceu realmente tendo compartilhamento desse pessoal. E eu estou há bastante tempo no direito previdenciário e passei por várias mudanças, né? Vi várias mudanças. Mas quando veio a reforma, em 2019, ficou realmente aquela sensação de caramba, estão querendo quebrar a Previdência. E para nós, enquanto advogados, e mais do que isso, enquanto empresários do ramo do direito previdenciário, gera uma certa dúvida. Caramba, será que isso não vai realmente dificultar o nosso trabalho? Porque houve algumas restrições aí. E não é o que aconteceu. Você acha que a reforma
deu mais interesse, vontade das pessoas virem para o direito previdenciário? Você sentiu essa preocupação na ocasião da reforma? Eu vou te dizer que eu sou, assim como você, já tenho uma larga experiência, um bom tempo de previdenciário. Nós já sobrevivemos à emenda 20 de 98, então a emenda 103, a gente já tinha passado por uma grande reforma, com esse receio do que isso significaria dentro dos nossos escritórios. Então, não que eu não tenha tido preocupação, mas a gente já tinha vivências que permitiam você concluir que, apesar das restrições que são trazidas, né, as regras de acesso à aposentadoria, você tem todos os outros benefícios. Você pode mexer na Previdência Social, as pessoas continuarão adoecendo. Então, você tem alguns... eu sei que não é nem adequado falar, mas você tem alguns produtos dentro do teu escritório que eles vão ficar lá sempre. A questão é a gente precisa saber se adaptar ao movimento do mercado. Quando você consegue enxergar o movimento do mercado e se adaptar a isso, tudo flui, tudo funciona, né? Eu acho que é um pouco de você ter visão. Como é que eu vou incorporar isso para dentro do meu escritório? Todos nós sentimos. Eu faço planejamento previdenciário, eu nem chamava de planejamento e já fazia sei lá quantos anos atrás. De repente, o planejamento previdenciário começou a ser um produto que ocupou um espaço no meu escritório que nunca tinha ocupado. Então, eu não fazia um volume de planejamentos previdenciários, assim, por semana, não sei quantos planejamentos previdenciários, a ponto de eu ter que mexer na minha equipe internamente para conseguir atender a demanda, porque eu já não estava conseguindo atender no tempo razoável. Por quê? Porque as pessoas começaram a não conseguir planejar as suas próprias aposentadorias via simulador ou via qualquer outra informação. O nível de complexidade também, ele abriu mais um campo, né, tornando o advogado o especialista cada vez mais essencial nessa relação. Então, eu acho que tudo que vem de mudança serve para a nossa reflexão e para a nossa adaptação. Se a gente souber, eu falo, se você souber surfar a onda, tá tudo certo. Você vai adaptar a sua advocacia para isso. Danilo, eu sou do tempo, olha pra você ver como eu sou antiga, tá? Você fala de 20 anos, eu tô aí talvez um pouco mais que você. Olha só, eu sou do tempo que eu fazia uma das minhas maiores paixões para um previdenciário é o acidente do trabalho. Eu ia pro fórum, os processos eles estavam separados numa prateleira com meu nome. Porque tinha 6, 8, 10 advogados que faziam isso. Hoje, um mercado se abriu. E aí você diz assim, nossa, essas pessoas concorreram com você e a sua advocacia foi prejudicada. Não. Quanto mais a gente agrega pessoas, mais você divulga informação, mais você chega no destinatário final da prestação, que é o segurado da Previdência. Quer dizer, eu acho que é um movimento que vem para trazer coisas boas para todo mundo que está na área, né? Então, é isso. Acho que não é um mercado é um mercado adaptável, pessoal. É isso que a gente tem que pensar. A gente precisa adaptar a nossa advocacia ao fluxo do mercado, à exigência do mercado. É isso, né? Poucas pessoas não precisarão da proteção social, né? A maioria... Quase ninguém, né? A maioria precisa. Direta ou indiretamente, uma hora você precisa, né? Proteção social, legal, bacana. Bom, hoje a doutora Ana Júlia Cachan é um grande nome no direito previdenciário, muito reconhecida, tem formado vários advogados aí, então já tem uma legião de advogados formados pela doutora. Mas quem era a Ana Júlia antes mesmo da faculdade? Como é que você veio parar nesse mundo do direito previdenciário? Vamos voltar lá para o passado. Ô, Danilo, eu vou ser bem sincera com você. Eu tinha duas possibilidades quando eu pensava no que eu seria da minha vida. Tradicionalmente, na minha família, muitas pessoas vão para o ramo jurídico, né? Então, eu tenho muitos tios, primos e pessoas da minha família que são do direito. Então, eu tinha duas paixões, eu tinha essa certeza, essa convicção, que ou eu ia ser bailarina, veja só que mudança. Ou eu ia fazer dança, ou eu ia fazer direito. Eu sempre tive essa certeza. Mas eu achava que eu ia ser juíza, né? Então, eu vinha, e a paixão pela dança, pelo balé, e aquela coisa toda de menina. Daí, quando eu fui caindo na realidade, eu acho que não é isso que eu quero viver, não é disso que eu quero viver. Acho que isso é paixão, é outra coisa. E aí, escolhi o direito. Que já era, a minha tendência já era para o direito desde sempre, assim, eu nunca tive muita dúvida disso. Mas eu me via como juíza sempre, o tempo todo. E aí eu entrei na faculdade, primeira semana de aula. Eu entrei,
tinha um professor de processo civil fantástico, e ele contando da advocacia, eu disse assim, é isso que eu vou ser, advogada, tá escolhido, não vou, já sei o que eu quero. Era assim, quem vai fazer concurso? Todo mundo levantava a mão, eu quieta, porque eu sabia que eu queria ser advogada. Eu disse, vai ser difícil? Vai, mas é isso que eu vou fazer, né? Eu sou uma menina do interior, estou já aqui em São Paulo há muitos anos, mas eu sou uma menina do interior, sou de Itapetininga, interior de São Paulo, E vim com a cara e com a coragem fazer faculdade em São Paulo, fiz faculdade aqui, e enfim. Legal. E aí você já entrou no direito previdenciário, você estudou, você trabalhou na época da faculdade com o direito, em algum escritório, você já iniciou no direito previdenciário? Ah, isso é bacana, ó. Eu digo que às vezes, e no direito previdenciário a gente percebe muito isso, né? Parece que o direito previdenciário ele te escolhe. Quando eu vim morar em São Paulo, só voltando um pouquinho para você entender o contexto, né? Então, eu perdi meu pai com 13 anos de idade. E a gente não vou dizer que eu passei necessidade, porque seria injusto com a vida. Mas foi uma vida muito dura. E eu vim estudar em São Paulo, porque eu entrei na faculdade que tinha um subsídio de fora. Uma Mackenzie, na época ele tinha hoje não é mais assim, mas na época ele tinha uma mensalidade muito acessível. E eu vim fazer Mackenzie, mas eu não podia não trabalhar, não era uma opção para mim, né? Eu vim morar em República, eu dormia num colchão no chão porque eu não tinha dinheiro para comprar cama, eu trocava o passe de ônibus por cachorro quente, assim, não foi uma vida fácil. Mas eu não reclamo, porque eu acho que me fez quem eu sou hoje, e eu era muito feliz naquela época, assim como eu sou hoje, com o que a vida tem me dado. Muito agradecida pelo que a vida tem me dado, porque são oportunidades. A gente sabe que é uma fase que você está buscando uma coisa maior. Mas eu não tinha a possibilidade de não trabalhar. Então, no primeiro ano da faculdade, eu fui procurar estágio. E aí, eu fiz um estágio rápido num outro lugar, que era um escritório de marcas e patentes, que era muito legal, por sinal, a matéria, mas era muito complexo para mim, porque era muito longe, enfim. E eu acabei saindo, porque apareceu uma outra oportunidade num escritório de advocacia previdenciária. E que é onde eu estou até hoje. E aí entrei e eu comecei no cível, e aí fui pro trabalhista, porque tem várias áreas, né? Comecei no cível, no trabalhista, né? E aí, mais ou menos lá, acho que 97, 98, o titular do escritório que fazia o previdenciário, ele ficou doente. E aí, os outros 2 sócios chegaram para mim e disseram, então, alguém vai ter que fazer isso aqui, só que ninguém sabe fazer previdenciário. E eu me lembro, assim, de passar, o expediente terminava às 5, 6 horas da tarde, todo mundo ia embora e eu sentava no chão. Olha só, a gente não tinha Google, não tinha livro. Não tinha livro de previdenciário. Se você tá há mais de 20 anos na área, você sabe disso. A gente tinha pouquíssimas obras e nenhuma obra que saísse da teoria. Não tinha onde procurar, não tinha aula, não tinha podcast, não tinha nada pra gente, né? A gente era meio que na cara e na coragem mesmo. E eu sentava no chão do escritório e abria as pastas e lia os processos todos. E eu comecei a aprender a fazer previdenciário assim. Só que aquilo foi me encantando de uma maneira e eu disse assim, é isso que eu quero pra minha vida. Porque a primeira vez que eu sentei com um cliente previdenciário, eu falei, é isso que eu quero viver. É essa pessoa que eu quero atender. Eu já entendi o que é que me faz feliz na minha profissão. E aí foi E desde então... Você ainda não era advogada? Não era advogada. Estudando não, ainda. Estava estudando. Pô, eu fiquei curioso, porque assim, ó, eu comecei... Minha mãe começou em 2003, na advocacia, ela fundou a Advocacia Schettini em 2003. Eu entrei em 2005, né? E eu me lembro da época da fila, que era uma loucura. Mas eu não sei como que era muito antes disso. Eu lembro que o direito ele sofreu algumas mudanças. Tivemos ali, em 2003 mesmo, na entrada do governo Lula, algumas mudanças. Você passou pela emenda, né? Você pegou ali na época da emenda 20, emenda 20. Como que era essa época previdência? Era também muita fila, muito difícil? Muito difícil, muito demorado. Mas era uma época, né? Meu escritório é no centrão mesmo. Pensa ali no centrão de São Paulo, perto do Teatro Municipal, tá? Então tem uma agência do INSS ali conhecida. Então a gente usava aquela agência, mas existia, né? O ir para a fila de madrugada, ou pegar a senha, ou só poder fazer um processo de cada vez. Então, a gente tinha várias pessoas pegando a fila. A gente conhecia todo mundo também, porque eram outros tempos, né?
Eram tempos em que se você tinha uma decisão judicial para ser cumprida lá e tinha qualquer tipo de problema com o cumprimento pelo INSS, você agendava, você sentava lá com o gerente, explicava a situação, né? Tinha mais pessoalidade naquela época. Aprendia com o pessoal, né? Aprendia barriga no balcão. Nada Muito ensina bom, né? mais a gente do que barriga no balcão. Eu me lembro de encostar a barriga no balcão do fórum e assim, e fiquei amiga de todos os servidores. Advoguei para os servidores depois, porque assim, eu ouvia demais. Eu sempre valorizei muito a experiência do outro. Não é porque eu tô fazendo faculdade de direito, porque eu sou advogada, não. Existe um negócio que é a vivência, que é a pessoa que faz aquilo há muitos e muitos anos. Então eu aprendi com essas pessoas, eu aprendi errando, eu aprendi tentando. E isso eu acho que constrói profissionais mais corajosos. A gente fica com menos medo do novo, porque a gente sabe que o novo a gente só precisa enfrentar para que ele não seja mais novo. E isso me fez vencer muitas barreiras, porque eu comecei a dizer, não, já vivi tanta coisa. Já venci tanta barreira, tanto obstáculo, que não vai ser agora, porque tem um sistema novo. Não, a gente vai encarar, vamos ver aí como é que... Vamos aprender, vamos estudar, vamos nos aperfeiçoar, vamos errar e acertar como todo mundo, que a gente tem mais de 20 anos de experiência, né, Danilo? E a gente até hoje tem dúvidas, escolhe a estratégia achando que é a melhor estratégia, e no meio do processo fala, talvez eu não tenha escolhido a melhor estratégia. Isso acontece com a gente ainda. A gente vai ficando mais calejado, vai minimizando, né, as possibilidades. Mas a gente ainda tem, né, enfrenta dificuldades como todo mundo. Muitas pessoas que eu conversei aqui, muitas, elas começaram em 2003. É engraçado, muitas pessoas começaram na época da mudança ali, em que vieram os servidores concursados, né? Antes não eram servidores concursados Sim. do INSS, eram funcionários, até o pessoal fala que acho que tinha alguma coisa a ver com algum político. Isso, Você percebeu mudança no tipo de atendimento? Muda muito. Ficou diferente? Sim, a Melhor, melhorou, mudou para melhor, para pior? Eu gosto muito da ideia do tratamento mais isonômico, assim, né? O fato da gente estar ali há muito tempo, a gente tinha acesso, né? As pessoas nos conheciam, desde o segurança da porta do INSS, todo mundo conhecia a gente. Eu acho que a ideia de você abrir isso de uma forma mais isonômica para todo mundo é sempre o ideal, né? Assim, todo mundo tem que estar ali na mesma condição que você. E eu acho que quando a gente teve essa virada, a gente sentiu um pouco dessa coisa mais buscando um padrão, que era uma coisa que não existia. Cada um fazia meio do jeito que achava que tinha que fazer. Então, você vai buscando um padrão. Eu acho que isso nos ajuda. Mas, ao mesmo tempo, né, no mesmo caminho, no mesmo passo em que a gente teve essa mudança, também a gente teve uma mudança muito grande na busca pelo sistema. Cada vez mais, né? Então, assim, a gente começou a ver que a desproporção do que a gente tinha de servidor para o que a gente tem de demanda também começou a ficar mais evidente. Então, cresce na mesma proporção. É por isso que a gente tem um pouco de dificuldade, talvez, de enxergar exatamente em que ponto isso, né, exatamente qual é o ponto dessa mudança. Mas sim, sentido, totalmente sentido. Do tipo, olha, eu quero fazer, não, agora tem que fazer um agendamento, agora tem que preencher, não sei o que, agora tem que colocar... Então, começou a ter padrão, coisa que não tinha. E cada um fazia as coisas do jeito que achava que tinha que fazer. Ninguém fazia nada errado. Mas como não tinha uma regra, né? Então, vamos protocolar. Acho que podemos carimbar e colocar aqui, né? E aí você vai tendo padrões. E eu me lembro quando eu comecei a trabalhar na empresarial, que tinha as contestações de nexo, que ninguém sabia o que fazer com isso. Então, se ia no INSS, a menina falava para mim assim, doutora, eu tenho uma caixa que eu tô colocando aqui dentro, porque ninguém sabe o que vai fazer com isso. Aí você percebe que quando você vai melhorando a prestação do serviço, você vai padronizando, isso não é uma coisa que vai acontecer mais. Porque já existe dentro do sistema um modelo do que deve ser feito, né? Eu tenho já lá um processo que deve ser observado. Então, ganha o sistema, ganha a população, ganha o serviço de forma geral. Acho que a ideia sempre foi essa, né? Sempre você buscar a melhoria. Era também tinha algum tipo de benefício que era mais preponderante naquela época? Era mais aposentadorias por conta da mudança ali? O pessoal saiu naquele alvoroço para tentar aposentar? Na época da mudança da emenda 20 de 98, o que eu me lembro bem? Assim, eu me lembro do desespero para pegar a aposentadoria proporcional, que assim...
eu não conseguia, eu era muito nova ainda no previdenciário, assim, mas eu não conseguia entender por que as pessoas não conseguiam compreender que elas tinham direito adquirido, que elas não precisavam sair correndo, que mesmo que mudasse, ficasse pior, aquilo elas já tinham. Então espera, porque a sensação de que o arrependimento viria depois era muito evidente, e veio. Tanto veio que a desaposentação, né, teve uma incidência altíssima, mas havia. Assim, o medo da mudança é uma coisa que a população sente muito, e aí ela busca o benefício. Agora, benefício por incapacidade, para mim, sempre foi muito e sempre vai ser muito. Eu acho que ainda é Era um volume grande. Um volume enorme. Eu pergunto porque eu me lembro que em 2005, foi no ano de 2005, segundo semestre de 2005, a gente teve ali uma mudança no sistema de perícias. Eu lembro que tinha muitas perícias que eram concedidas, eram até os peritos, aqueles credenciados, eram os credenciados, e aí depois vieram os peritos orgânicos. Eu lembro que tinha muita perícia concedida. Nossa, gente que hoje jamais aposentaria, naquela época, e eu vi isso, pessoas aposentando, que eu falei, caramba, mas como é que essa pessoa aposentou hoje e não aposentaria? Então, assim, eu fico pensando, tinha realmente auxílio-doença, ele me parece que ele ficou muito maior depois desse endurecimento pelos peritos orgânicos. Em demandas judiciais, né? Assim, ou até para discussão administrativa, sim. Essa é uma mudança muito sentida. Foi forte? Essa mudança eu, por exemplo, pessoalmente senti mais do que a transformação dos servidores. Eu senti muito mais a mudança de perícia. A mudança de perícia. Porque na época o escritório trabalhava essencialmente com processo judicial de auxílio-doença. A gente tinha por filosofia de trabalho. O auxílio-doença, o segurado vai lá, pede, se ele conseguiu, ótimo, é dele. Aposentadoria por invalidez. Antigo, né? A gente nem fala o nome novo mais do benefício. Mas, né? Ele ia lá, se ele conseguisse, ótimo. Quando é que ele vinha para mim? Quando desse errado. Porque aí eu ia ou judicializar ou fazer um recurso administrativo, se fosse conveniente, dependendo do tema. Mas muito mais para o judicial, sempre fui. Nos benefícios por incapacidade, eu sempre fiz a opção pelo judiciário. Quando se trata da incapacidade, tá? Então, isso eu senti bastante. Porque aí a gente começou a ter um volume de demanda muito mais alto para processos judiciais, porque o sistema estava muito mais endurecido na concessão, né? Mais rigoroso, mais detalhista, mais apegado, né? É o que a gente tem hoje em benefício por incapacidade, que é você olhar, antes de você chegar na incapacidade, você tem que vencer um monte de barreirazinhas, você tem que olhar a qualidade de segurado, você tem que olhar para a existência, você tem que olhar carência, enfim. Você precisa olhar a contribuição, se está dentro do prazo, fora do prazo, abaixo do mínimo, um monte de coisa que você tem que olhar. Até você chegar efetivamente a olhar se o cara está incapacitado para o trabalho ou não. Na época, essas questões, né, esses requisitos gerais, eles eram mais sublimados, talvez, né? Então a gente parecia mais simples. Eu acho que o direito previdenciário, com o tempo, e a lei é a mesma, eu sei disso. Mas o olhar, a técnica ela foi se aperfeiçoando. Ele vai ganhando essa complexidade ao longo do tempo. Eu fiz uma entrevista aqui com o Dr. Elcio Rodrigues. Ele é médico perito do Juizado Especial Federal daqui de São Paulo. Aliás, se vocês não viram, vale muito. Você trabalha com benefício por incapacidade, precisa ver esse episódio. Não adianta ver aula ou não. Vai ver um perito falando como que é a análise e a evolução da perícia. Ele já tem acho que 40 anos mais ou menos como perito. E ele fala que antes eram nomeados sem nenhum tipo de conhecimento técnico de perícia. É muito mais por especialização na área, que está ligado à medicina assistencial. E ele foi uma das pessoas que ajudou a construir esse pensamento e a normatização, ou essa medicina normativa, que é como ele chama, né? Que é a medicina legal, né? E perícias médicas. Então isso evoluiu a partir do ano, acho que 2007, mais ou menos, que começaram a ter cursos nesse sentido. Poucos médicos foram contratados, é muito legal. E a gente percebe realmente que a perícia hoje ela é muito mais dura, porque ela é muito mais técnica. E antigamente ela não era tão técnica assim. Porque o médico assistencial ele tem um olhar diferente, né? O médico assistencial, o médico que assiste o paciente, que cuida do paciente, ele tem como pressuposto acreditar na dor e na dificuldade. O médico perito já tem um pressuposto diferente. Ele tem que contrair evidências. Então é muito interessante esse episódio, muito legal. Imagino, vou assistir. Ele está há muitos anos na perícia, né? Então tem também uma experiência muito significativa. E passou por essas mudanças, assim como nós passamos. Os peritos também, né? Todos os colaboradores do judiciário, eles também, né? Ou dentro do INSS, passaram por essas mudanças.
E isso é real. Assim, a mudança na perícia, ela é muito sentida. Uhum. Se eu ia pedir um benefício porque eu tinha um problema cardíaco e passava com um cardiologista, quer dizer, a realidade é uma. Hoje você passa com o médico perito. Uhum. A especialidade dele é perícia médica. Exatamente. É diferente o olhar, é diferente a maneira como você, né, faz a avaliação. E sem essa valorização dessas questões mais subjetivas. Poucos advogados percebem isso, que o médico perito ele é uma especialidade. É uma especialidade. Ele é uma especialidade. Muitos advogados ainda insistem falando, não, eu quero a perícia com o cardiologista. Mas o médico perito, ele é o especialista em perícia, né? Ele se especializa em perícias médicas. Lógico que você, mesmo especialista em perícias médicas, eu ainda acredito muito que a sua formação original como médico, ela tem uma influência. Sim. Tanto é verdade que mesmo no juizado hoje, com as alterações da lei, que você só tem direito a uma perícia, você pode escolher a especialidade, porque você tem um médico perito que tem as especialidades, né, em clínica geral, cardiologista, oftalmologista, porque algumas questões, elas são muito específicas e fica difícil do médico, só por ele ter formação em perícia, ele conseguir avaliar, dependendo da complexidade do caso. Então, aí o teu caso é, por exemplo, de uma pessoa que tem uma perda progressiva de visão e que ele está agora numa fase já quase de cegueira total. Eu preciso de um especialista em oftalmologia, porque senão você não consegue perceber o agravamento. Isso impacta naquilo que a gente dá a volta na incapacidade, mas muitas vezes o nosso obstáculo está no requisito geral. Mas aí não tem porque é pré-existente. Mas não tem porque... mas perdeu a qualidade segurada. Mas qual que é a data de início da incapacidade? Então, assim, o nível de detalhamento é muito alto. Né? Então, é preciso que você tenha um olhar para isso também, né? Acho que o perito federal, ele é mais criterioso com relação a isso. Isso sim. Isso é uma diferença muito sentida. Na perícia, muito, muito sentida. Legal. E aí você assumiu essa pasta, voltando a quando você assumiu ali a pasta no escritório, você assumiu essa pasta previdenciária, começou a cuidar e você falou que está no escritório até hoje. Até hoje. É o mesmo escritório? Você é sócia deles? Hoje sim. Legal. Eu vou te contar a história toda, olha, gente. A história é interessante. Eu assumi, na verdade, pelo período que ele se afastou mais ou menos... Eu estava, acho que no 2º ou 3º ano da faculdade, tá? E eu já tinha passado com esse meu chefe, né, o chefão. Quando veio antes da emenda 20, lá em 97, quando veio a 9.597, ele já tinha, mesmo eu não sendo exatamente do setor dele, um dia ele me chamou e me disse assim, olha, a gente faz desde lá, muito auxílio-acidente. Ele disse assim, olha, agora mudou a lei, o auxílio-acidente não vai mais acumular com a aposentadoria. Então, a gente precisa achar uma tese que a gente vai desenvolver para manter essa acumulação de benefício. E eu me lembro que eu virei as costas e falei, meu Deus, eu não sei o que é aposentadoria, eu não sei o que é auxílio-acidente. E ele quer que eu ajude ele a fazer os dois receber ao mesmo tempo, eu não sei nem por onde começa. E eu me lembro que eu fiquei e li, estudava, até a gente chegar naquilo que é mais ou menos intuitivo quando você tem mudança de lei, que é a preservação do direito adquirido. Mas eu ainda era muito crua para esse tipo de... Eu demorei demais para essa construção, que era uma construção lógica. E, enfim, e aí comecei a cuidar desses processos. Mais ou menos em uns 6 meses ele voltou. E ele fazendo as teses, a gente desenvolvia muitas teses, né? E fazendo as teses, e eu lá fazendo a coisa, colocando os ingredientes na receita para fazer a coisa funcionar. E fui ficando, e fui cada vez mais me encantando por aquilo e absorvendo a parte do previdenciário. Na época, a gente tinha o previdenciário dividido em dois setores no escritório, que era o previdenciário propriamente dito, que era tudo, e o acidente do trabalho, que era muito grande na época, então ele era um setor específico, só benefício por acidente de trabalho, que era onde eu queria ficar. Eu falei, eu quero morar aqui nesse aqui, porque era o que eu sempre fui apaixonada. Mas eu tinha que fazer, acabamos ao longo do tempo até juntando as áreas, né, e por uma questão de logística, e fui ficando. Então eu comecei como estagiária, me formei, aí fui contratada como advogada CLT. Aí depois de advogada CLT eu virei advogada associada, e depois de advogada associada eu virei sócia, né? Já sou sócia há uns bons anos.
Mas só para você entender a dinâmica, Danilo. Nesse meio do caminho, então eu entrei no escritório mais ou menos, acho que é 96 ou 97. E comecei a trabalhar e é uma turma, até hoje a gente é uma família mesmo, né? No meu caso é uma família de verdade, porque é a minha família que tá lá. Mas já era na época uma família e todo mundo era muito amigo. Então a gente saía toda quinta-feira, tinha um happy hour, que eram os advogados, os estagiários, os funcionários, todo mundo, até a menina que servia café. Todo mundo a gente saía, eu não lembro se era quarta ou quinta-feira. E neste meio do caminho, eu conheci meu marido, que é, né, filho do dono do escritório. E a gente começou, eu entrei em 97, a gente começou a ficar mais amigo, 2000, 2001, 2002. Aí comecei a namorar com ele, casei, o meu chefe passou a ser meu sogro. E foi uma transição muito interessante, assim, porque a gente já tinha construído uma relação profissional tão fortalecida que eu estranhava demais o fato de que eu não o via ali como... Porque ele sempre foi uma pessoa muito dura no trabalho, assim, muito exigente. E me deu, acho que as melhores lições que eu carrego na minha vida até hoje vieram dele. Toda a minha formação eu devo a ele. Eu me lembro que eu ia no fórum de acidente de trabalho, as meninas falavam, ai, você faz tão bonitinho o processo, não sei o que. Eu falava, gente, eu tive escola. Assim, é difícil demais você começar do zero. Eu tenho uma admiração gigantesca por quem sai da faculdade, pega a sua carteirinha, bota uma plaquinha e vai advogar sozinho. Eu acho isso, assim, de uma coragem. Eu acho isso de um espírito, assim, de vou vencer. Porque eu tive escola. Eu tinha para quem perguntar. Gente, quem tá aí assistindo, não, é uma tristeza, você não tem para quem perguntar. Você fala, meu Deus, eu tô com essa dúvida. Para quem que eu pergunto isso? Entende? Eu tinha para onde ir. Eu inventava os negócios. Eu acho que a gente, olha, eu me lembro que eu inventei um negócio de diferença de precatório. Meus processos não acabavam nunca. O INSS pagava, eu diferença, ganhava. Diferença da diferença. Tinha um procurador do INSS que até brigava comigo. Falava, pelo amor de Deus, seus processos não acabam, eu não consigo baixar o acervo da procuradoria. Mas eu só fazia isso porque eu sentava lá e falava, então, eu tô querendo fazer um negócio assim, o que é que você acha? É bom pensar junto. Isso ajuda demais, né? Você ter você ter alguém lá para te dar a retaguarda, para te dar o suporte, alguém que já viveu muita coisa na vida. Pode não ter vivido aquilo ali que você está propondo, mas já viveu muita coisa, tem essa bagagem. E eu me lembro, primeira semana de escritório, quando eu entrei, menininha do interior, a gente não sabia nem andar em São Paulo, eu ia pra Praça da Sé, falava, minha nossa senhora, quem são todas essas pessoas andando em volta de mim? Pra você ter uma ideia, o menino tentou me assaltar na Praça da Sé, eu com o guarda-chuva de estagiário, o menino, eu passo tudo, eu falei, meu querido, você tem uma arma, porque eu tenho um olha só, falta de juízo, eu tenho um guarda-chuva, posso dar esse guarda-chuva na sua cabeça. Menina do interior, perdida, não sabia de nada. E a primeira semana que eu tava lá, ele falou pra mim assim, olha, eu vou te falar a maior lição da advocacia. Ele falou as duas maiores lições da advocacia. Eu faço isso até hoje, eu falo isso até hoje. Primeira maior lição, o advogado defende o cliente e se defende do cliente. Ele falou assim, isso você vai carregar com você para sempre. A relação é uma relação de confiança, ele confia em você, você confia nele, mas você também precisa se defender. Então ele falou assim, tudo que você for fazer, tudo, registre, documente, não fique pura e simplesmente na palavra. E aí eu carrego comigo isso até tudo que muda, gente. Agora tem tutela antecipada que pode devolver. Eu faço o termo, que eu dei ciência, que ele sabe como funciona, que existe o risco assim, assado. Registro. Agora, Danilo, eu tenho 12 anos de tribunal de ética, né? E eu percebo que como faz diferença. Como a advocacia previdenciária, nessa relação, que a gente se sente quase que da família do cliente, né? Se eles vão lá, eu chamo pra tomar café na copa, a gente abraça, conhece os filhos, vê crescer. Você tem uma relação. Só que essa relação vai fazendo com que você comece a ficar mais flexível e vá abrindo mão de determinadas coisas que poderiam te resguardar. O cara vai lá na OAB e fala assim, olha, o advogado não me explicou. E ele fala, mas eu expliquei. Eu falo, doutor, mas o senhor não fez um documento aqui? Não, doutora, é na confiança, é no boca a boca, entende? Então, assim, você percebe que há um desgaste de você não ter feito, né, estabelecido esse diálogo, de você não ter registrado essa informação.
Essa foi a primeira lição dele. A segunda lição, que eu acho muito bacana e que é verdadeira, ele falou assim, acredite na sua intuição. Para você ter uma boa intuição, você precisa estudar muito, você precisa trabalhar muito, porque você vai treinar a sua intuição. Mas acredite na sua intuição. E eu trabalho muito intuitivamente, especialmente em benefício por incapacidade. Porque todo mundo vai revelar, todo mundo que quer um benefício por incapacidade está sofrendo, está com dor, não consegue se mexer e tal. A gente não é médico, por mais que a gente vá vivenciando, né, daqui a pouco, tem dia que a gente começa a olhar as radiografias, acha que sabe ver alguma coisa, não sabe nada. Mas eu acredito na minha intuição, eu gosto do olho a olho. Nesse cliente eu gosto de atender assim, sabe? Olho no olho. Porque eu intuitivamente você começa a perceber na conversa se tem alguma coisa fora, né? Foram as duas maiores lições que ele poderia ter me deixado. O maior patrimônio que alguém pode te... Eu falo, a maior coisa que você pode fazer por alguém é dar uma oportunidade, né? Legal. E são as lições que eu carrego comigo até hoje. Toda hora eu me lembro dele, olha que ele já é falecido. Eu me lembro dele falando, acredita na sua intuição. Fala, se você tá achando que tem alguma coisa errada, é porque tem alguma coisa errada. Né? É muito bacana isso. Vai virar corte, esses dois, vai virar corte. Acredite na sua intuição, essa é uma dica. Legal. E a outra dica é documente tudo, defenda-se, defenda o cliente. O advogado defende o cliente e se defende do cliente. Muito bom. Você falou uma coisa legal também, que é o seguinte, né? O advogado autônomo, aquele que está em carreira solo, ele vive realmente uma vida muito difícil, solitária, né? E foi pensando nisso, de verdade, que eu criei esse podcast. Eu vejo que é muito difícil a gente tomar decisão sozinho, sem ter, de repente, um mentor como você teve, é muito complicado. E aí, quando a gente traz aqui doutora Ana Júlia Cachan e o tanto de gente grande que a gente trouxe aqui para compartilhar experiências, o pessoal que está em casa fala, caramba, que legal. Eu estava nesse episódio, nesse evento que eu falei, eu encontrei algumas pessoas que me viram lá, falou, poxa, Danilo, que legal, ó o rapaz do podcast, lá o advogado do podcast e tal. Pô, muito obrigado, você tem ajudado, tem compartilhado, pô, muito legal. A gente tem hoje aqui algumas pessoas acompanhando a gente aqui e assistindo, então realmente é um podcast que começa a compartilhar esse tipo de experiência e ajudar. Então, você, previdenciarista, não tá mais sozinho, tá bom? Você agora tem o Prevcast para te acompanhar aí. E é muito legal isso que você tá fazendo, esse seu trabalho aqui, né? E acho que de mostrar para todo mundo, porque tem uma coisa na nossa vida profissional que é você comparar a sua história, a sua condição com o outro. É natural do ser humano. Você olha e fala, mas olha só, já tem não sei quantos... Existe uma história atrás de cada um e existe um momento que você tá da sua vida profissional. E quando você ouve dizer assim, olha, a pessoa ela subiu a escada degrauzinho por degrauzinho. Ninguém começa lá em cima, Danilo. Você sabe disso, você tem estrada. A gente não começa lá. A gente começa subindo degrauzinho por degrauzinho. Então, assim, o que a gente precisa, pessoal, é entender assim, em que degrau da escada eu tô. Porque comparar o nosso degrauzinho com um cara que já tem, com o Danilo que tem 20 anos de advocacia, não é justo com a nossa história. E a gente não respeita o nosso momento. Então, acho que isso é importante também, né? Eu falo, as pessoas veem o que a gente tem hoje, onde a gente chegou, não imaginam, né? Outro dia eu contei pra uma amiga essa história. Eu dormia no chão, não tinha dinheiro. Eu dormia num colchão no chão, porque eu não tinha dinheiro pra comprar cama. Eu ganhava o passe, eu trabalhava lá na Praça da República, perto da Praça da República, e estudava no Mackenzie. É perto. Eu ganhava um passe de ônibus. Assim, são 10 minutos de ônibus e meia hora de caminhada. Gente, eu trocava o meu passe de ônibus por um cachorro-quente na porta da faculdade. Porque eu tinha que economizar dinheiro. Se eu quisesse sair no final de semana para tomar uma. Hoje a gente senta e toma um monte de cerveja no bar. Para eu tomar uma cerveja, eu tinha que passar a semana inteira trocando meu passe pro cachorro-quente. Que era para guardar o dinheiro de sentar no bar e tomar uma cerveja. E era assim. E o legal é você... E eu olho para trás hoje, eu penso nisso. Eu falo, gente, eu era tão consciente de que aquilo era um momento, que eu estava construindo a minha história a partir dali, que fazia sentido e não me fazia sofrer. Nunca me fez sofrer. Eu não olho para isso e falo, ai meu Deus, não me fazia sofrer. A vantagem da gente profissionalmente é a gente saber olhar na frente. A gente não se prender no momento que a gente está vivendo. A gente entender o que a gente está construindo lá para frente. Quem consegue olhar lá na frente, passa melhor pelas barreiras, né, que você está enfrentando naquele momento, porque todo mundo enfrenta o tempo todo, né? Tem um escritor chamado Jordan Peterson,
ele fala exatamente sobre isso, que você tem que trabalhar essa sua comparação com você mesmo. A comparação com o outro, ela gera frustração. Caramba, ele tá tão grande e eu não consigo chegar naquele... Não, você tem que olhar para você e para você de ontem. E você tá melhor que você de ontem? Sim. Então você tá num processo de evolução. Se você não tiver melhor que o seu você de ontem, aí você deve repensar e tentar amanhã ser melhor. Muito legal essa ideia. A gente fala muito sobre gestão aqui, sobre modelagem, né? E, poxa, você tá num escritório aí grande já há bastante tempo e podemos falar um pouquinho de gestão, entender um pouquinho como é que vocês trabalham isso? Claro. De repente, se a gente tem alguma estratégia que a gente pode compartilhar com o pessoal. Vocês trabalham em qual áreas? Com quais áreas? A gente tem 3 setores hoje, né? Civil, trabalhista e previdenciário. Legal, legal. Civil, família, consumidor. Civil, a gente faz praticamente, Danilo, a gente trabalha com recuperação de crédito e com teses mais elaboradas, responsabilidade civil. Família a gente faz pouco, tem um advogado que gosta de fazer família só, não é a especialidade, é um cliente mais exigente, né? Então demanda uma estrutura, né, uma organização que é mais difícil de você absorver. A gente faz falências, né? A gente faz grandes falências, então a parte do civil acaba ficando muito atrelada às grandes falências. Recuperação também? Recuperação de crédito. E recuperação judicial também? Recuperação judicial, falências. A gente advoga para massa falida, tá? Ou para massa falida ou para credores. Então, isso já é uma demanda muito alta para o civil, né? Mas acaba fazendo responsabilidade civil, alguma outra coisa assim. O trabalhista tem setor reclamante e reclamada, muita responsabilidade civil decorrendo do acidente de trabalho. A gente sempre fez muito a interseção do previdenciário com o trabalhista, muito. Isso é uma coisa que eu gosto bastante também, estudo bastante, né? Que é fazer a parte de limbo, de responsabilidade civil, de recolhimento de FGTS no período de afastamento, enfim, de trabalhar anexo, natureza do afastamento. Isso a gente faz bastante. Aí o setor previdenciário, que faz tudo, né? O meu previdenciário está dividido em pessoa física e pessoa jurídica. Eu faço empresarial também, tá? Meu empresarial, comparativamente, ele não é nem 5% da minha demanda, comparativamente ao que eu tenho de pessoa física, né? Que é o meu cliente principal hoje, em termos de volume, né? Mas eu tenho um modelo de gestão, porque eu trabalho com volume de processos, né? Todas as minhas áreas têm volume. Então eu falo que é igual uma linha de produção, né? Então tem toda a dinâmica, desde quem chega, quem vai checar todas as publicações, fazer o double check de publicação, separar por área, identificar tarefas, lançar no sistema. Hoje nós somos... Ai, boa pergunta. Peraí, deixa eu ir assim, mais ou menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Umas 12 pessoas. Umas 12 pessoas. Não é muito grande, é uma estrutura mediana, né? Isso em São Paulo, tá? Eu tenho uma filial em São José dos Campos. E tem mais, acho que 2 ou 3 pessoas trabalhando. Na mesma área lá. Lá é mais trabalhista. Lá é mais trabalhista. Faz previdenciário também, faz um pouco de civil, mas forte é trabalhista. Interessante. É um escritório grande que atende várias áreas. Com uma estrutura, você entende que talvez enxuta? Enxuta, bem enxuta. Essa, Cada vez mais enxuta. E você acha que isso se dá a qual estratégia? Porque isso é algo muito interessante. Quando a gente é empresário, a gente tem que pensar no custo e mão de obra é custo pra gente. A gente precisa de mão de obra produtiva, então a gente precisa que as pessoas realmente estejam motivadas e produtivas. Você precisa do time fazendo o que precisa fazer e isso geralmente gera custo. Quando você consegue enxugar, otimizar o seu processo, isso é lindo, é perfeito. Como é que você trabalha isso? Primeiro que eu faço muito, eu uso muito programas de gestão, tá? Então, assim, eu faço gestão por programas, eu acabo otimizando realmente o profissional. Mas ao longo do tempo, né, o que a gente foi percebendo, Danilo? Acho que isso é uma constante para todos nós, né? Mas você vai percebendo que... E esse foi um exercício que... Eu tive essa conversa com a Maura, você vai conversar com a Maura hoje, e ela vai fazer referência a isso. A gente teve essa conversa faz pouco tempo sobre essa questão de equipe, de gestão de pessoas. Eu fui percebendo que ao longo do tempo, muito da minha dificuldade com a equipe, com as pessoas que trabalhavam diretamente ligadas a mim, estava no fato de que eu esperava que as pessoas fizessem o que eu faria ou reagissem como eu reagiria. E aí eu fui me dando conta com o tempo de que as pessoas são diferentes e cada um tem suas qualidades e os seus defeitos. Assim como eu também tenho qualidades e tenho um monte de defeito.
E quando você identifica as habilidades de cada um dentro da sua equipe, você dimensiona isso, você potencializa a participação dessa pessoa dentro da sua equipe, você consegue enxugar, porque você consegue absorver, que é um trabalho que rende, é um trabalho que acontece. Então, o que a gente foi fazendo? A gente foi fazendo gestão de processos, gestão de arquivo, gestão de financeiro, Tem pessoas responsáveis, mas eu tenho programas que vão otimizar aquele trabalho que antigamente era feito manualmente. Antigamente, meu sistema de processo era pasta com número, fichinha que a gente tinha que procurar para achar onde que a pasta estava, se estava na mesa de alguém ou não. Hoje isso é tudo feito via sistema. Eu tenho as pastas, eu estou digitalizando tudo, os antigos eu estou digitalizando também. É tudo pasta, o sistema já identifica quem pegou, quem está fazendo, quem é o responsável por aquele prazo, que dia que vai fazer o protocolo. Então eu já enxuguei a minha equipe de arquivo. Eu cheguei a trabalhar com 3 pessoas, com 3 arquivistas ao mesmo tempo, pelo volume de circulação de pasta dentro do escritório. Otimizei com um sistema de gestão eficiente. Identifica a qualidade de quem é bom de organização, que é o que fica responsável por todo esse fluxo dentro do escritório. Aí é você enxergar a habilidade individual e dar destaque a isso e fazer essa pessoa que ela vai potencializar essa habilidade dela. E aí eu tenho todo um processo, de fato, desde da hora que a gente acorda, da dinâmica de checar as publicações, o double check, a distribuição para as equipes, o lançamento das tarefas via sistema, o sistema já informando para cada um quem é responsável pelo quê. É tudo... Delimitando seus prazos. É tudo, você vai... Assim, é um processo longo, tá? Assim, parece que fácil, você põe uma gestão... Não, é um processo longo. Assim, hoje eu tenho uma pessoa que trabalha diretamente comigo, que eu não preciso falar. Se eu puser um papel aqui, assim, em cima da minha mesa, ela sabe o que ela tem que fazer. Porque ela tá comigo há muito tempo. Entrosamento. Então, assim, a gente já tem, eu falo, é igual esporte. Quando você vai trabalhar em equipe no esporte, você treina, que uma hora... Você não precisa olhar, você sabe que o cara vai lançar a bola ali porque ele tá acostumado, ele sabe que você correu pro lado, entende? Então, assim, é uma coisa que é treinável. Eu acho que é você investir na sua equipe, investir nas pessoas, identificar as habilidades e aí trabalhar e potencializar essas habilidades no máximo possível. A gente já trabalhou com estrutura, eu já tive 22 pessoas trabalhando, eu tenho 12 hoje. E funciona na mesma dinâmica de volume de trabalho, mas eu consigo enxugar espaços físicos, né, porque eu preciso de menos espaço para as pessoas ficarem. Começa a entender a dinâmica de cada um, as dificuldades de cada um. Eu faço adaptação de horário para, sabe? Eu quero que todo mundo vá trabalhar feliz. Essa que é a grande verdade. Eu não quero ninguém entrando lá com cara de, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Não, eu quero. As pessoas, vocês chegam lá, ela tá uniformizada, com caixão de advogados. Eu quero que ela tenha orgulho disso que ela tá fazendo, né? Que ela queira. Eu que falo para todo mundo lá. Eu tenho já... A minha sócia, para você ter uma ideia, Danilo, a minha sócia entrou como secretária do escritório. Ela foi cobrir uma licença maternidade de uma prima, entrou como secretária, e aí, menina de talento, na hora você viu o talento dela. Ela começava a fazer as coisas e falou, nossa, essa menina é diferente. Ela é muito talentosa. E um dia eu sentei com ela e falei, Fabiana, por que você não faz direito? Ela falou, Ana, imagina, a minha mãe é costureira. Meu pai nem trabalha. Como é que eu vou fazer faculdade de direito? Eu falei, mas por que não? Quem disse pra você que você não pode? Ela, Ana, eu não tenho condição, não vai ter. Eu falei, não, vamos te ajudar. Nós vamos te ajudar com essa faculdade de Direito. E a menina isso é você enxergar um potencial de alguém. E se nós fizemos, ajudamos na faculdade dela. É investimento, né? Investir num talento. Gente, é o melhor investimento que você já pode ter feito na sua vida. Hoje essa menina, ela é peça fundamental, sócia do escritório, responsável pela área trabalhista, capacitadíssima, estudiosíssima, competentíssima. Então, quer dizer, o que eu fiz? Eu fiz o meu escritório crescer a partir do investimento que eu fiz nela. Entende? Então, é isso que eu quero. Eu quero que a pessoa vá lá e ela fale, eu quero trabalhar aqui, eu tô feliz aqui, eu quero crescer aqui dentro. Todo mundo vai crescer se isso acontecer. Acho que assim é uma maneira de você fazer... A gente ainda é muito... falta muito ainda pra gente em termos de estrutura, assim... A gente tem um olhar, obviamente, de que é um negócio, que tem que ter lucro, eu faço conta, esse processo não interessa, porque minha hora custa tanto, esse processo vai render tanto. Gente, assim, não é uma matemática simples. Tem que valer a pena, porque nós estamos trabalhando e nós vivemos disso. É bonito, transforma a vida das pessoas, mas paga nossas contas, né? E eu não sei você, Daniel, mas eu tenho boleto para arrebentar lá em casa. Então,
tem que pagar nossas contas, né? Então, você tem que ter essa dinâmica profissional, mas a gente ainda tem muito olhar, assim, dessa coisa, sabe assim, de uma estrutura mais familiar mesmo. A gente é todo mundo muito próximo, muito, muito amigo, muito, enfim. Legal. Né? E você tem as suas atividades acadêmicas, você tem as suas atividades junto à OAB, Sim. no TED, por exemplo, e na advocacia você acaba delegando, então, algumas atividades. Hoje você, na sua advocacia, está cuidando, olhando mais para quais tipos de atividade? Você já tem algumas pessoas aí, pelo que eu entendi, que já fazem uma boa parte operacional, é isso? Muito. Tudo vem muito mastigado para mim. Uhum. Já chega num ponto mais avançado. Então, por exemplo, você falar para mim agora, abre aqui o meu INSS, o INSS digital, e junta, eu nem sei juntar. Uhum. Tanto que me convidam para dar aula, eu falo, não vou, gente, porque eu não faço isso. Eu tenho uma pessoa que só faz isso dentro do escritório. Ela é especialista nisso. Quando ela fala, eu tenho uma dúvida, eu falo, amor, põe lá no grupo da comissão, entre em contato com a Andréa Rossi, entendeu? Com a Josiane Zanardi. Eu não sei fazer isso aí. A Andréa conhece muito, ó. O card dela eu vou deixar aqui para vocês, ó. Episódio incrível, fala muito bem sobre INSS digital, vale a Eu pena. não sei fazer, Danilo, porque não sou eu que faço. Porque eu fiz a opção por essa vida que eu levo, que é uma vida bem doida, porque eu dou aula em pós-graduação, eu dou aula em cursinho para concurso, eu gravo em estúdio, eu gravo em casa, eu dou aula ao vivo. Eu vou palestrar em OAB de não sei de onde quer que você venha. Vou, não tem distância, não tem ruim, não tem dia, eu vou. Né? Quem me chama sabe que eu vou. Eu vou para todos os lugares, eu estou presidindo uma turma do Tribunal de Ética, eu dou despacho, processo todos os dias, tenho 2. Hoje conseguimos reduzir para 1.700 processos, mais ou menos, mas um volume altíssimo. A demanda no Tribunal de Ética é, assim, assustadora. Você julga, você bate metas e metas de julgamento, entra o dobro daquilo por mês. Então, assim, as pessoas reclamam muito dos advogados, infelizmente. E eu sou apaixonada pela advocacia. Se eu tenho condição de sentar numa sala de aula, de gravar uma aula, é porque eu advogo. Senão não teria como. Então eu tenho que advogar. Mas aí eu fiz a opção pelas peças mais complexas, pelos casos mais difíceis, pelas estratégias, né? Então eu acabo criando os processos, né? Algumas coisas, por exemplo, se for empresarial, aí é exclusivamente comigo, né? Porque o cliente empresa é mais... ele tem essa exigência, né? De começar com você e querer terminar com você. Então, faço atendimento muito, adoro atender cliente. Muito, sempre tiro um dia para atender cliente. E aí você vai trabalhando a sua agenda para você conseguir encaixar. Mas se eu te falar que eu faço tudo, se precisar eu faço, claro, né? Mas hoje não mais. Ter uma equipe, isso é importante. Não, né? hoje não mais. Você consegue escalar a sua empresa realmente com mais pessoas, né? Doutora Ana Júlia, a gente está num formato diferente agora, o Prevcast, ele iniciou esse formato diferente agora com alguns convidados, né? Então a gente tem a possibilidade de fazer aqui algumas perguntas. A gente está então com o Dr. Matheus aqui, que vai fazer uma pergunta. Então, Dr. Matheus, por favor, fica à vontade. Doutora, primeiramente agradecer o compartilhamento que a senhora fez conosco, né? Eu tenho uma pergunta. Para aquele jovem advogado que cresceu no online, praticamente, e a senhora nos trouxe aqui que a barriga no balcão ensina muito. Como mesclar, assim, essa comunicação no dia a dia com o cliente, com o advogado, colega? Qual a importância dessa interação para o jovem advogado? Essa sua pergunta é muito boa, Matheus. Muito obrigada, viu? Que a pergunta é muito boa. Muito boa. De você entender essa... É uma nova realidade. A minha filha, Matheus, está no primeiro ano de Direito. Terminou o primeiro ano, vai pro segundo já, né? E assim, eu olho pra ela e eu penso nisso. Eu falo, gente, é uma história tão bonita que a gente constrói com a barriga no balcão, que aí você fica, né? Como é que vai ser com a jovem advocacia? Aí eu acho que realmente, no campo do previdenciário, o que a gente tem de diferente? O que a gente ganha no previdenciário? A gente ganha porque o previdenciário é uma grande família. O previdenciário, ele é um grupo que vai te dar a mão de qualquer jeito. Então, assim, se você não tem essa coisa de sentar lá e falar com o servidor, se você não tem essa possibilidade, muitas vezes, de ter um contato físico, presencial com o teu cliente, o que é que você ganha? Você ganha a experiência do advogado. E isso é uma coisa que eu acho que não tem área nenhuma, ouso dizer que é diferente no previdenciário.
é um movimento, é uma busca. Às vezes tá lá num grupo. Outro dia eu recebi uma mensagem de uma amiga dizendo assim, eu tô num grupo aqui que tem uma dúvida que ninguém tá conseguindo responder. Tá todo mundo pesquisando, tá todo mundo... E ele indo lá, ela indo lá atrás de mim pra ver se eu conseguia ajudar num grupo que eu não tava. Porque as pessoas, elas elas têm essa empatia de olhar aquele problema, aquele sofrimento como se fosse dela. Eu acho que o previdenciarista, ele tem isso, né? Porque a gente lida com um dado muito sensível, que é o segurado buscando benefício da Previdência Social, né? Quase que essencialmente para ele sobreviver. Então, a gente já criou essa empatia naturalmente, é da vida, é da escolha que a gente fez, é da nossa essência. Essa empatia, Matheus, do advogado com o advogado, ela é uma coisa... eu acho que se perde de um lado, mas ganha-se do outro, né? O previdenciarista, ele realmente é muito parceiro, né? A doutora Andréa Rossi falou disso, a doutora Mircarla falou disso, a doutora Natália falou sobre isso. Puxa, é muito... O doutor Sérgio Guzmão, e realmente é uma comunidade, eu vejo isso. Tem até aquela brincadeira, né, de que médico e advogado, quando estão no churrasco, né, não tem muita paciência, que o pessoal fica perguntando muito. Mas eu acho que o previdenciarista, ele gosta de falar de direito previdenciário, ele gosta de bater papo, explicar para o pessoal. E o advogado, acho que a gente tem um prazer maior ainda de ajudar, porque a gente sabe que não é fácil, né? Não. É difícil mesmo, é difícil. Temos mais uma pergunta dela, que é uma advogada incrível, doutora Andréa Rossi. Vamos lá. Olá, primeiro é um prazer estar aqui com vocês, minha querida, alguém que mora no meu coração, aliás, os dois moram no meu coração. E você, querida professora Ana Júlia, falou um pouquinho da sua história, da sua vida, como que a advogada Ana Júlia surgiu. E como que a professora Ana Júlia surgiu? Conta um pouquinho disso pra gente. Que linda. Isso aqui, querido, tem 200 anos de amizade. Eu e a Andréa Rossi, aqui a história é antiga e tem muito amor aqui. É um monte de gente tão apaixonada que a gente vai se apaixonando um pelo outro, né? Acho que essa é a grande verdade. E aí ela faz uma pergunta que me remete a um momento tão especial da minha vida, que foi quando eu virei professora. Uma história muito interessante. Eu fui fazer uma pós-graduação, e já faz muitos anos isso. Fui fazer uma pós-graduação em previdenciária e tinha que apresentar um trabalho. E aquela coisa, né, gente? Estudante, né? Vai você. Tinha que um do grupo falar e ninguém queria falar. Me empurraram e eu fui. Quando acabou, né, quando eu acabei de apresentar o trabalho, acabou a aula, o professor lá, o responsável, falou assim, você pode ficar um minutinho que eu queria falar com você. Aí eles pra mim assim, você já pensou em dar aula? Acho que eu? Não, nunca nem pensei em ser professor. Ele, pois você devia porque você leva jeito pra isso. E ele falou assim, eu vou te ajudar. E esse cara, ninguém mais, ninguém menos que o professor José Roberto Sodero, que é o grande, né? Que eu falo, é o homem mais generoso, né? E que me deu, olha só, Danilo, como a pergunta é bacana. Que ele me deu, gente, o que a gente pode fazer de melhor pelo outro. Uma oportunidade. Ele me deu uma oportunidade, ele me bancou. Ele falou assim, você vai dar um curso, eu vou fazer isso tudo pra você, eu vou fazer acontecer pra você. E dali a minha vida, realmente, ela teve uma virada de chave muito grande. Porque eu descobri... Isso tem um significado na minha vida. Isso. Mais ou menos? Isso é 2000 e... A gente tá em 2023. Isso deve ter sido... Acho que eu não tinha nem filho ainda. Faz muito tempo, 2005, 2000... Bastante. Não, foi mais do que isso. 2008, mais ou menos, por aí. Bastante tempo. Sodero, ele ajudou muita gente, formou muita gente. Eu me lembro que você falou que em 2000, essa época, antigamente não tinha muitos cursos, mas eu fiz, acho que com o Sodero, se não me engano, no Legale. De lá que eu saí. Do Legale. Somos todos filhos do Legale. O Legale foi uma das primeiras pós-graduações de previdenciário com prática previdenciária, né? Saindo da teoria, que era o que a gente precisava, né? Não que a teoria é muito importante, gente. Hoje, se você não tiver base, se você não tiver conhecimento básico, você não advoga, você não constrói tese, você não entende tese. Mas a ideia do sair, né, do que a lei diz e colocar isso no caso concreto do teu cliente, isso é uma coisa que fazia falta pra gente, né? Você ter alguém para fazer essa transição. E o Legale foi o primeiro. E ele é uma pessoa, assim, das mais sensacionais que eu conheço. Nesse particular, assim, é uma pessoa que... Acho que as pessoas, elas vão conhecendo tanto o espaço que elas ocupam, elas são tão
certas daquilo que elas são, que elas representam, que elas não têm preocupação, né? Elas olham para você e falam, vem aqui, olha, isso que eu faço é legal, vem fazer comigo também. E foi isso que ele fez, assim, e é uma transformação na vida, né? Ele fala assim, eu escrevi até isso na dedicatória para ele essa semana, né? Que ele se transformou minha vida, porque me fez enxergar que talvez eu tivesse até limitando a minha carreira sem eu perceber, né? Eu sempre fui muito estudiosa e à época, inclusive, estava estudando. Mas ali, para aquela minha advocacia que eu já tinha, eu não tinha me dado conta de que eu podia romper barreiras. Foi ele que olhou para mim e fez isso, assim, sem pedir nada em troca, sabe? De uma forma muito generosa, que é o que ele é mesmo, né? É um dos mais generosos hoje. E você conversa com muitos jovens, né? Muitos advogados jovens, com muitas dúvidas, muitas incertezas. Quais são as principais dúvidas e incertezas que você vê dos jovens advogados, as maiores dificuldades que eles enfrentam no dia a dia? O que você percebe nesses eventos que você participa, nessas aulas que você ministra? Eu acho que existe um receio muito grande de dar o primeiro passo. Existe uma insegurança com os processos. Quer dizer, o cliente me procurou, a situação dele é essa, eu estou inseguro. E eu digo sempre para o jovem advogado que quando você pega um processo e fala, meu Deus, será que isso é bom? Porque é sinal da sua responsabilidade, porque você não vai fazer qualquer coisa. Você quer fazer o melhor. Você quer entregar para o cliente aquilo que ele veio buscar com você. E é bom, faz parte da responsabilidade, porque faz você buscar essa informação. Mas sim, né, é um momento... A gente teve isso. Eu trabalhava, como contei para vocês, já estava no escritório, já sabia que eu ia ser efetivada. Eu me lembro de eu voltar da cerimônia de entrega da carteira da OAB, e eu falava, meu Deus do céu, e agora? Como é que eu vou... Agora eu posso fazer audiência, gente. Pensa no medo de fazer a primeira audiência. Todo mundo viveu isso, mas a gente tem que fazer o quê? Encarar. Encarar, porque hoje vai ser a primeira, amanhã a segunda, daqui 5 anos você já... a audiência, vamos. Você já vai estar habituado com aquilo. Mas e aí é o que eu sempre digo, gente, quem tá do lado de cá com um pouquinho mais de experiência que o jovem, já viveu essa dúvida que ele tá vivendo. Já viveu essa insegurança que ele tá vivendo. E vive até hoje. De vez em quando a gente fica inseguro com relação a alguma coisa que a gente vai fazer. É normal, faz parte do nosso jogo. O que a gente tem que ter, eu falo, é responsabilidade. Porque você pode estar inseguro, mas saber o que você está fazendo. Você pode estar inseguro e não ter conhecimento suficiente. Se você não tem, você tem que buscar. Porque você não pode também comprometer o direito, que o que o cliente entrega para você é muito precioso. No previdenciário, especialmente. E a diferença entre ter ou não ter um benefício no final do mês, para pagar as contas, para comer, para sustentar a família. Então, assim, você tem que ter essa responsabilidade de entender aquilo que é entregue para você. É por isso que eu digo, gente, o que tem de grupo para jovem advocacia, o que tem de curso para jovem advocacia, o que tem de oferta para jovem advocacia é muito. O que a gente precisa fazer é aproveitar. A oportunidade está aí. Você falou uma coisa interessante, né? E a gente sente isso mesmo. Quando a gente se forma, pega a carteira da ordem, a gente fala, caramba, agora eu sou advogado. Pô, então agora o conhecimento veio? Não mudou nada. Você só tem um pedaço de plástico na mão. Uma carteirinha no meu tempo, você trocava de cor de carteirinha só, né? Não muda absolutamente nada, assim. E você não está preparado. Infelizmente, a faculdade, ela traz um conhecimento raso e nenhuma experiência. A gente não é preparado, né? Por exemplo, a medicina, você é muito mais bem preparado para poder exercer a atividade. Fica aí, de fato, uma crítica importante, né? Eu acho que para a formação dos advogados, porque eu me lembro a primeira vez que eu fui fazer uma audiência trabalhista, eu não sabia o lado que sentava. Mas essa é clássica. Eu não sabia o lado. Eu até hoje, de vez em quando, gente, vou confessar, vai 20 e tantos anos de advocacia, quase 25 anos de advocacia. Às vezes eu vou em audiência e falo, gente, agora a audiência é presencial, já não ligo para o lado que senta. Aí a tática é simples, gente. Espera a pessoa sentar, o lugar que sobrou é seu. Quando eu comecei, eu ia assim por fora. Eu falava, deixa todo mundo sentar. Aí eu fingia que eu ia pegar alguma coisa ou guardar um negócio na bolsa. Quando eu voltava, tinha sobrado uma cadeira, a minha. É a minha. Aí eu sabia que ali era o meu lugar. Era a tática mais fácil. Mas é isso, a gente tem tudo que é novo, de alguma maneira, nos aflige, nos assusta. O que a gente precisa é romper a barreira. É encarar. É maturidade, né? É maturidade, é caso a caso, né? Falo, tem coisa que a gente só aprende fazendo. Não adianta. Eu posso falar pra você. Você só vai
Você precisa ter a sua própria vivência, você precisa ter a sua própria experiência. Então, você só vai aprender, de fato, fazendo. O que a gente precisa é romper, né? É romper, Errando. acertando e sabendo que você vai acertar ou errar. Também você ser menos exigente com você mesmo. Porque eu digo isso para os meus filhos, eu falo, olha, a gente é livre na vida para fazer o que a gente quiser fazer, ser o que a gente quiser ser. Escolher o que a gente quiser. Com responsabilidade e arcando com as consequências. Então, assim, eu digo que nós temos as variáveis que são controláveis e as que não são. As variáveis controláveis, elas estão sob nossa responsabilidade exclusiva. Então, é como, outro dia a menina me... mas se eu quisesse... Falei, as variáveis controláveis, você vai dar uma palestra sobre determinado assunto, você tem que estudar tudo daquele assunto. Isso está no seu comando. Essa é uma variável controlável. Se as pessoas vão rir, se as pessoas vão chorar, se as pessoas vão dormir, se as pessoas vão... Isso é de cada um que vai estar lá sentado, porque você também não sabe a história de cada um. Eu falo, não sofra. Às vezes você está fazendo o seu melhor, a palestra está maravilhosa e tem um cara ali no fundo que ele está dormindo. Ele está dormindo porque ele acordou às 4 da manhã, ele trabalhou o dia inteiro, ele foi para uma palestra da OAB às 9 horas da noite e ele está no limite dele. Mas ele está ali tentando aprender alguma coisa. Ele não está desvalorizando o seu trabalho. A história dele não é a sua. Isso você não controla, isso é variável que você não vai controlar. Agora, saber a matéria é uma variável que você controla. Então, você não chega no lugar e fala, o que é? Vamos lá, então... Não. Você vai se preparar para aquilo. Isso está no seu controle. E vale para a vida, vale para a audiência que a gente vai fazer a primeira vez, vale para o primeiro requerimento que a gente vai fazer. A gente vai pensar em tudo, a gente vai errar, vai. A gente vai errar. Esses dias a menina que trabalha comigo, doutora, esqueci de preencher o X do PCD. Eu falei, meu Deus do céu, só esse X que você esqueceu de preencher do PCD. Aí volta, refaz o requerimento administrativo. A gente é humano. Ser humano erra. Eu me lembro dessa vez que eu fiz a audiência, eu li um livro e eu queria lembrar que livro é esse. Mas era um livro que ele realmente me ajudou muito. Ele me dava o passo a passo. Acho que ele foi escrito pensando realmente no meu momento. Sabe, o lado que eu vou sentar, como eu vou me comportar, como que vai ser as oitivas e as tomadas de depoimento. Muito interessante esse livro. Muito bacana. Aliás, fica como reflexão para a gente pensar e escrever algo assim para os advogados previdenciaristas, né? Um passo a passo. Isso é legal, né? Um beabazinho, assim, né? Do início. Bem do básico mesmo, né? Bem do básico, né? Para quem está começando. Conta, é o que nem o livro te conta. Que é onde eu entro, com quem que eu falo, para quem que eu pergunto. Você vai fazer uma sustentação oral, gente, eu tenho que vestir a roupa, onde que eu pego essa roupa? Aí outro dia eu recebi lá um negócio no tribunal, o cara do tribunal. Onde já se viu, o advogado chegou, ele não sabe onde pegar. Eu falei, gente, as pessoas não nascem sabendo. O menino tem 20 anos de idade, ele não é obrigado a saber onde que pega a roupa para fazer a sustentação oral. Onde que tá... eu tenho a minha. Não, ele tá começando agora. Então, assim, se a gente não forma as pessoas com esse tipo de informação, a gente não pode exigir deles, vão perguntar. Eles têm que perguntar. Ele vai perguntar uma vez, duas, na terceira ele vai entrar direto e vai pegar e vai chegar pronto aqui para sustentação oral. Mas a gente precisa também entender a realidade, o momento de cada um, o que cada um tem de ferramenta, né? Porque a gente às vezes exige alguma coisa que as pessoas não têm condição de oferecer. O juiz senta na mesa de audiência, ele vai estar com o advogado como você, com 20 anos de experiência, como ele pode estar com o advogado que está fazendo a primeira audiência dele. Ele tem que saber, ele tem que entender isso. Eu tô lá no Tribunal de Ética há muito tempo, e aí os advogados vão fazer sustentação oral, né? E aí esses tempos estava lá, a advogada, ela estava em causa própria, ela estava se defendendo de um negócio que realmente eu achei que era injusta a imputação a ela. Mas ela estava tremendo, ela estava chorosa e ela leu a sustentação oral. E aí teve um dos meus relatores e disse, doutora, a senhora não vai interromper a leitura? Eu disse, eu não vou. Eu não vou porque ela é jovem, ela está numa situação absolutamente constrangedora, ela está visivelmente abalada emocionalmente e ela está aqui tentando se defender. E eu não vou impedir ela de se defender porque ela está fazendo a leitura. A gente precisa entender o momento. Ela não está fazendo pouco daquilo. Ela está fazendo o que ela consegue fazer. Ela se preparou para falar sem ler, mas ela não está conseguindo. Nós vamos deixar ela ler, nós vamos deixar ela se defender e vamos levar em consideração o que ela trouxe aqui. É diferente de alguém que pega um papelzinho e vai ler numa sustentação, que no GEF tem nas turmas recursais, você vê isso. O pessoal escreveu lá meia dúzia de palavras, não se preparou, vai lá e lê. Isso é diferente. Mas ali não. Então, assim, a gente olhar também com um pouco de empatia. Empatia, legal. Deixa a vida da gente tão mais fácil. A nossa e a do outro, né?
falo, gente, às vezes só o que você precisa eu falo, às vezes é só um olhar carinhoso. Eu falo no escritório isso. Eu falo, gente, é só um olhar carinhoso que a pessoa precisa, sabe? Olhe com um pouquinho mais, olhe com amor de mãe, às vezes é bom, sabe? Às vezes ajuda. Sei que até o amor de mãe pune, castiga, fala que tá errado. Mas sabe esse olhar, assim, de você entender... de você entender o momento que a pessoa tá vivendo. A vida já é dura demais. Se a gente puder simplificar, pra que não, né? Porque eu queria aproveitar, eu tô aqui com uma especialista em planejamento previdenciário, que já disse que realmente tem sido hoje o carro-chefe. Aliás, você falou antes que isso tem se tornado um produto, e realmente tem se tornado um produto, tá muito em evidência, né, o planejamento previdenciário enquanto um produto, e eu vou fazer uns cortes do que a gente vai falar agora, certeza, porque o planejamento previdenciário tem sido... É o assunto do momento. É o assunto do momento. O que você, já com a sua experiência, tem percebido e traria aqui de insights pra gente sobre o planejamento previdenciário? Porque assim, tem os programas que eles já fazem boa parte desses cálculos. Até conversei isso com a doutora Andrea Rossi, no episódio dela, de que o programa ele já meio que traz muita coisa. Precisa da expertise de quem está manuseando o sistema para trabalhar as probabilidades estratégicas e encontrar o melhor caminho aí. O que você entende de interessante, pela sua experiência, que o advogado deveria observar, que talvez não está observando no planejamento previdenciário, seja para prospecção, seja para realização do planejamento previdenciário, para fidelização, para o pós-venda, não sei. O que você entende aqui para o planejamento previdenciário que a gente poderia compartilhar com a nossa audiência? Bacana, Danilo. Eu acho, assim, que o planejamento previdenciário, de fato, ele é carro-chefe hoje, né? Tem, assim, uma incidência muito alta. O que eu trabalhei com a minha equipe com relação ao planejamento previdenciário? Eu trabalhei muito esse acolhimento. Então, assim, enquanto eu não tiver a exata compreensão do que o meu cliente quer, de onde ele pode chegar em termos contributivos, e enquanto eu não identificar perfeitamente qual é o patrimônio previdenciário dele, eu nem vou chegar no programa de cálculo. Porque eu tenho uma fase preparatória do planejamento previdenciário muito intensa. Eu primeiro vou construir com ele o patrimônio previdenciário, que significa buscar todas as informações. Eu tenho uma ficha de entrevista que eu faço perguntas-chave para eu tentar achar todo o tempo de contribuição que ele tem, entender se ele tem tempo especial, entender se ele tem tempo rural, se ele tem escola técnica, enfim, tudo que possa construir o patrimônio previdenciário dele. Depois, nesta linha de entender o que ele quer com esse planejamento, onde ele quer chegar, quais são as questões que são próprias dele, né, que são as questões individuais dele. Depois disso, eu vou para o programa de cálculo. Mas o programa de cálculo, para mim, ele é uma ferramenta que eu acho... Eu não sei nem como a gente vivia antes sem ter programa de cálculo. Eu não sei como eu tinha que fazer uma planilha no Excel. Gente, pensa você fazer uma planilha no Excel de atualização. Cara, todo mês você tinha que mudar aqueles índices. Era um negócio, assim, absurdamente desesperador. Desumano. Um programa que faz isso para você, meu Deus. Só que se você não entendeu, primeiro, se você não souber manusear o sistema. Se você não souber entender o sistema e se você não souber fazer a leitura nas entrelinhas, não vale. Você vai ser só um cara que vai migrar um CNIS, PDF, o CNIS, joga no programa e sai lá o planejamento previdenciário da pessoa. Não, isso não é planejamento, gente. Isso aí é vender. Isso aí você está vendendo, você está compartilhando o seu programa com a pessoa só. Você precisa entender nas entrelinhas. Se vai pegar, por exemplo, um cálculo, muitos programas não fazem isso. Você vai pegar, por exemplo, um cálculo de carência, que as contribuições são todas em atraso, não tem a primeira em dia, não vale para carência e o programa não migra essa informação. Então ele vai ler lá 180 meses de carência, quando você for pedir o benefício só tem 70, porque o resto era em atraso, não contou para carência. Só que como não está com o indicador, está só com a data de recolhimento, o sistema não migrou essa informação, muitos programas não migram. Alguns programas não fazem, por exemplo, o planejamento contributivo se você não optar pelo período todo de contribuição. Então, vamos imaginar, eu percebi que meu cliente ele vai aposentar em 2035. O que eu vou fazer? Eu vou projetar as contribuições. Ou eu ponho o mínimo, o máximo, ou eu ponho 3 mil, 4 mil de contribuição e projeto todo o período. O meu planejamento contributivo é feito na mão, porque eu calculo o mínimo de investimento possível. Quanto tempo ele tem, quantos meses ele precisa. Isso é planejamento contributivo. Ou alguns programas fazem isso hoje mais modernos, nem todos fazem. Isso é você pegar aquela base que é a sua base, sem dúvida nenhuma. Eu repito a você, não sei como se vive sem um programa de cálculo. Acho difícil.
Mas você pega aquela base e você dali, você vai aperfeiçoando esse planejamento previdenciário. E vai, dentro do planejamento, eu acho que uma outra questão bacana, é você entender que dentro do planejamento você vai ter vários subprodutos que você pode eventualmente oferecer. Por exemplo, retificação de CNIS, ajuste do CNIS, uma busca de um PPP, uma retificação de um PPP, uma ação para discutir um PPP, para discutir, né, um ambiente de trabalho. Você vai ter subprodutos que você vai conseguir extrair dali. Como que você vai fazer? Você tem que criar esse elo com o seu cliente, né? Eu digo que o cliente é um patrimônio muito precioso que a gente tem. Porque por mais que a gente tenha hoje espaço nas redes sociais, qualquer tipo de divulgação que você faça dentro dos parâmetros da OAB do seu trabalho, o cliente ainda é o teu boca a boca mais eficiente. O cliente, para ele falar bem de você no almoço de domingo da família, ele tem que estar feliz com o resultado que ele atingiu. E ser feliz com o resultado que ele atingiu não é só porque você conseguiu a aposentadoria dele, mas é porque você fez isso da maneira como ele esperava que fosse feito. Você teve esse olhar de acolhimento, porque ele está entregando a vida dele para você. É a história da vida dele. Eu falo que CNIS não é um papel, gente. O CNIS é a história de vida de alguém. Então a gente tem que dar muito valor a isso, porque ali isso diz muito sobre a pessoa. É como se ela estivesse abrindo a intimidade da vida dela toda para você. Então, quando você começa a entender isso, eu acho que para mim ainda funciona muito. Porque você fala, poxa, você tem um Instagram como professora, falo muito mais voltado para um público da própria advocacia mesmo, do que efetivamente para um cliente. Não é o meu propósito no Instagram, poderia ser, não tem restrição nenhuma com isso, tá? Não vou achar que não é porque não pode. Pode, advogado pode estar no Instagram, no Facebook, no YouTube, no TikTok, pode fazer o que quiser, desde que tenha conteúdo informativo. Eu não tenho, a minha procura ainda é do meu cliente que me indica no almoço de domingo. Ah, você está com problema com o INSS? Eu sei quem resolve. Então, é cuidar, sabe? É cuidar de quem é de fato que dá a base para você. Eu contei, eu dei uma palestra essa semana em Ferraz de Vasconcelos e eu contei essa história, que é uma história muito bonitinha sobre o valor que a gente tem na vida das pessoas, que às vezes não se dá conta. Parece só um trabalho e que a gente vai ganhar por isso. Não. Eu tenho um cliente na época da pandemia, ele faleceu na pandemia. E ele, quando ele foi, cliente muito simples, acidentado do trabalho, eu tive 2 processos dele, aposentou por invalidez, né? À época, invalidez, hoje incapacidade permanente. E ação de responsabilidade civil, um processo longo, muito sofrido. É um acidente bem grave ele teve. E ele faleceu na pandemia da Covid, né? Muito triste a história e tal. Quando ele foi hospitalizado e quando ele foi ser entubado, que ele ia para a UTI, a filha foi até ele e ele entregou para a filha um papelzinho. E ele disse para ela assim, eu não sei se eu vou voltar. Se eu não voltar, aqui está o telefone da pessoa que vai ajudar vocês a organizarem a vida e estava meu nome e meu telefone. Quer dizer, o que mais você quer da vida? É isso. O que eu ganho com a advocacia? Apenas e tão somente isso. As pessoas, as vidas que a gente transforma, é isso. Legal, muito, muito bom. Vamos conseguir fazer uns cortes aqui, Xandão? Alguns, muito legal. É isso, né? Assim, você sai com um previdenciarista, eu fui almoçar com os alunos da pós no sábado passado. O que a gente falou, gente? Previdenciário. Porque a gente é apaixonado, o que nós vamos fazer? Falei, é um bicho que picou a gente que não sai mais do corpo. A gente é apaixonado, a gente vive isso, é paixão. Se você não tiver paixão, você não encara isso. Você não encara você não vive a dor do cliente o tempo todo que ele espera até chegar lá no resultado final. Isso. Mas embora tenha vindo forte a necessidade do planejamento previdenciário, porque eu entendo como uma necessidade mesmo, o trabalhador brasileiro de forma estratégica, para que ele consiga uma aposentadoria muito mais adequada, né? Ou eventualmente gaste menos também, porque às vezes ele nem precisa mais contribuir em algumas situações. Mas você acha, a percepção que eu tenho é de que esse cliente ele ainda não está tão maduro nesse tipo de percepção. A gente tem um processo, ou tem que despender um processo persuasivo muito grande para poder demonstrar para ele que é importante ele fazer esse tipo de planejamento. Você percebe essas resistências, objeções, e como você consegue superar isso? Ele não está preparado para o planejamento previdenciário, muitas vezes, e acho que vai muito do perfil do seu cliente. Você tem um cliente que você vai chegar e falar, meu planejamento custa 4 ou 5 mil reais, e ele vai falar, ok, porque a realidade dele é ok isso.
Tem um cliente seu que esse é um número fora da realidade, é um número de OAB, né? É um número fora de realidade, tá? Então, o que a gente faz muito no escritório? Eu falo que o meu planejamento ele tem várias fases. E às vezes eu só vou conseguir vender até determinada fase, para não chegar no planejamento completo. Então, eu vou vendendo por etapas. E à medida em que você vai, isso tem me ajudado, à medida em que você vai prestando esse serviço e ele vai vendo a qualidade, e ele vai conseguindo entender, ele vai materializando o significado daquilo, ele vai avançando com você nas fases, tá? Então, eu acho que é um pouco disso, assim, a gente avançou muito, mas ainda falta a população amadurecer de forma geral. E tem um outro ponto, né, Danilo? Que acho que, sei lá, quase 80% da população vai aposentar com salário mínimo. Não sei esse número exatamente, gente, mas é um número muito alto. Então, esse é o cliente para quem o planejamento previdenciário, em termos de contribuição, planejamento contributivo, investimento, retorno, para ele não faz tanto sentido. Porque ele está ali no limite de apenas atingir o requisito e se aposentar em condições mínimas. O que a gente precisa é trabalhar o cliente que está fora dessa faixa e que vai efetivamente, a gente vai conseguir trabalhar para entregar um melhor em termos de valor com um investimento que seja razoável a partir, sem milagre, né, gente? Que a gente não faz milagre. Não adianta chegar lá, pagou a vida inteira o salário mínimo, falta 3 anos, quer aposentar no teto. Não tem milagre, né? Milagre a gente ainda não está fazendo. Mas você pegar esse cliente que tem uma história de vida, uma história de contribuição, uma média mais alta, acima do mínimo, e tentar trabalhar dali para frente como ele pode ter esse resultado. Então, eu acho que é muito da gente entender o perfil do nosso cliente. A gente pode ser persuasivo para vender o planejamento, para o convencimento, desde que faça sentido para ele. Para alguns não vai fazer. E aí a gente vai ter esses desmembramentos do planejamento para que você possa, né, atender a necessidade dele. Falar que eu vou até vou dar só um determinado passo, né? E não faz sentido para ele o planejamento completo. A minha leitura de planejamento previdenciário é o planejamento inteiro. É esse que você vai fazer projeções de contribuição, investimento, planejamento contributivo, retorno, tempo de retorno, ver se é razoável, não é, investir o mínimo possível dentro do sistema. Esse é o planejamento previdenciário completo. O resto eu vou renomeando, até para eu adequar o meu produto, vamos, né, assim colocar, a tabela da OAB, né, porque eu não posso cobrar abaixo da tabela. A tabela tem um valor determinado para planejamento previdenciário. Para eu não ficar fora da tabela, se eu não vou fazer o serviço inteiro, então eu tenho outras faixas de honorários para produtos mais simplificados, né? Eu tenho, basicamente, acho que umas 3 faixas lá dentro do escritório, né? Dentro de uma subdivisão, vamos dizer assim, do planejamento previdenciário. Muito legal. A gente estava num evento com o Dr. Maurício Pereira Simões, ele é juiz da 4ª Vara de São Paulo. Aliás, foi o juiz que jogou a questão da Uber lá, bem polêmico, um baita de um processo. E ele tem uma visão muito interessante do social, né? Uma visão muito legal mesmo, ele compartilhou conosco lá, essa percepção de que estão acabando com alguns direitos sociais, né? Ou eles têm sido, talvez, entregues de alguma forma para a iniciativa privada. Você falou um número grande aqui, talvez 80% das pessoas tenham aí benefício de salário mínimo, que de alguma forma passa por trás uma comunicação de que a previdência privada seja muito mais interessante. As pessoas já começam a olhar para esse produto privado, assim como é na saúde, né? A gente tem a saúde enquanto um direito de todos, mas tem as operadoras de plano de saúde realmente ganhando muito e muito dinheiro. E agora os bancos começam a ter aí realmente a oportunidade de ganhar muito dinheiro com a previdência privada. Então, realmente é uma reflexão muito interessante. A gente vai chegando, doutora Ana Júlia, poxa, numa parte final aqui, e é tão gostoso, dá vontade de ficar aqui batendo um maior papo muito rápido. Não, para 2024 a gente precisa aumentar o tempo, hein? Precisa aumentar. Eu falei para você lá no início, cara, o papo rende. O papo rende. Que a gente fica falando, olha. Eu queria que você trouxesse aqui, a gente tem muitos advogados jovens e experientes também, né? A gente tem compartilhado muito conhecimento de gestão, de vendas, estratégias, espelhamento de formas ou modelagens de escritório. Mas tem muitos advogados jovens, né? Como o Matheus, que está aqui, fez uma pergunta muito legal pra gente, muito bacana, compartilhou aqui com esse episódio. O que você diria para os advogados jovens aí, e você tem falado com muitos deles, né, nos cursos que você ministra, o que você diria pro advogado jovem
como reflexão, como insight, para ele poder realmente chegar numa carreira igual a da doutora Ana Júlia Cachan? Eu acho que a grande lição é subir um degrauzinho de cada vez, é entender o seu momento e viver esse seu momento, é entender a sua realidade, a necessidade do seu cliente. Será que eu preciso ter um espaço físico que vai me custar? Será que eu posso hoje, num ambiente 100% online, prestar um serviço de qualidade, com um custo mais baixo? Porque isso também te ajuda, né? Eu falo, pra gente ir crescendo, a gente precisa ir guardando, né? A gente precisa ir ter recursos, né, para esses investimentos que a gente vai fazer. E para isso a gente precisa ir fazer o nosso negócio dar um maior lucro possível. E a gente tem que fazer isso reduzindo despesa. Você começa a ver que a conta não está equilibrando, vamos diminuir as despesas. Então, será que eu preciso efetivamente investir no escritório físico? Será que eu posso usar um espaço compartilhado? Será que eu posso ter o meu escritório online? Mas o mais importante disso, gente, assim, você fazer uma escolha que ela não seja exatamente atrelada ao quanto isso vai ser em termos de remuneração, e não que isso não seja importante. Mas, mais uma vez, é o que eu digo para os meus filhos, a gente tem que escolher uma coisa que vai fazer a gente feliz, que a gente vai fazer isso todo dia, sabe? O que é melhor? É melhor eu ser advogado empregado? É melhor eu ser advogado associado? É melhor eu ter meu próprio negócio? Depende. O que é que vai te fazer feliz? Né? Esses dias, uma amiga próxima, que era advogada sozinha, empreendia e estava sofrendo, aquela coisa, um mês ganha, outro mês não ganha, não é fácil a advocacia. E aí um dia ela disse para mim assim, estou contratada por um escritório que assumiu minha carteira. E ela falou assim, e definitivamente eu me dei conta de que eu estava me forçando a um padrão ao qual eu não pertencia, porque eu não tenho essa natureza empreendedora. Não está dentro. Ela falou assim, agora eu estou feliz profissionalmente, porque eu realmente consegui entender o que eu queria da minha vida profissional. Então, isso é uma coisa importante, a gente também entender as nossas próprias características, as nossas próprias necessidades e fazer aquilo que é. Porque tem tudo para dar certo quando a gente está num espaço confortável, quando a gente faz a escolha confortável. Se é isso que você quer, se é isso que te faz feliz, é meio caminho para dar certo. É trabalhar que vai dar certo. Mas a gente não precisa se forçar, né? Eu acho que a gente se força muito aos padrões hoje, né? É das redes sociais, eu tenho que fazer, eu tenho que... Não, você não tem nada. Você tem que fazer aquilo que faz sentido para você. Eu falo para meus alunos de curso, ir para concurso. Eu falo, querido, é assim, passou nesse concurso, tá feliz, é isso que você quer? Não precisa continuar estudando para ir para um concurso que ganha o dobro. Se a vida que você queria é essa vida aqui, não atenda a um padrão da sociedade. Escolha o seu caminho. Só o seu. É só o seu. Ninguém tem o direito de exercer nenhum tipo de ingerência nisso, muito menos a opinião, essa pressão social. Então é isso, entende seu perfil. Será que eu quero começar sozinho? Eu admiro demais, sinceramente. Eu acho assim de um valor gigantesco, alguém que dá o primeiro passo sozinho. Se a pessoa, para me ganhar, é só... eu tô começando sozinho. A minha vontade é pegar na mão e falar, fica comigo aqui um tempinho para ver se eu te ajudo a pelo menos você... Porque, assim, é de um valor enorme. Mas não se cobre por isso. Eu não quero começar sozinho, eu não tenho esse perfil. Eu prefiro ganhar uma experiência aqui ou ali. Ótimo. Faça do jeito que seja bom para você, que seja adequado às suas pretensões, à sua realidade. Acho que essa é a grande pegada da advocacia. E assim, gente, não tenha medo. Ou se tiver medo, vai com medo mesmo. Mas assim, não tenha medo por quê? Porque a advocacia não é fácil. Sabe, falar aqui, do que a gente sabe, Danilo, o que a gente viveu, as noites não dormidas, as angústias, as dificuldades, não é bom todo dia, não é bom o tempo todo, não é fácil o tempo todo. Mas o novo é uma barreira que a gente só precisa, eu falei, como se fosse uma bolha que você precisasse furar. Se você não furar, você continua nesse exato lugar onde você está hoje. Então, encare porque... É uma passagem, né? Uma hora você vai olhar para trás e falar que bom que eu furei a bolha, que agora essas minhas angústias ficaram no passado. Muito bom, muito bom. Se eu puder contribuir aí com você que nos ouve, pegando um gancho da Ana Júlia aqui, siga os seus instintos, assim como o mentor dela passou para ela lá a questão dos instintos, siga os seus instintos e tenha ação. Quando você tiver o instinto, age. A grande questão acho que o grande problema é que muitas pessoas elas travam e não dão esse passo. E é fundamental você ter ação. As coisas só acontecem, elas só são realizadas quando você tem ação. Se você não agir,
não vai acontecer. Essa é a mais pura verdade, assim, tem uma frase que eu falo muito, assim, eu sou muito religiosa, né? E tem uma frase que eu falo muito, eu falo, gente, Deus, ele não age, Deus, ele reage. Você tem que fazer sua parte, não senta, não fica esperando, não é, faz a sua parte. A vida devolve, o universo devolve. Falo, não tenha medo, faça a sua parte que vem de volta. Assim, quando a gente tá aqui, eu falo, quem planta o bem não tem medo da colheita. Se você plantar, você sabe que vem depois. Né? É mais ou menos... Vai pra cima. Vai pra cima. No meu tá um pouco mais... mas é isso mesmo. É só... Vai que as coisas acontecem. Coisas acontecem. E não fica com esse pensamento no momento. Eu tô aqui fazendo, não tá acontecendo nada. Calma. Tenha calma. Na hora certa as coisas vêm. Júlia, queria te agradecer. Uma honra ter você aqui com a gente, compartilhando sua história e tanto conhecimento legal, muito bacana. Tenho certeza que inspirou muitas pessoas que nos assistiu, além de ter dado também dicas técnicas interessantes que as pessoas vão aplicar. Então, muito obrigado mesmo por participar aqui com a gente do Prevcast. E eu que agradeço, Danilo. Foi um prazer, uma honra. Uma turma tão bacana aqui acompanhando a gente. E vocês aí também. Foi um privilégio reviver a minha história. Um dia bom da gente, né, olhar para trás e lembrar de tudo que a gente passou para chegar onde a gente tá. E acho que é bom isso, né? Esse exercício para a gente dar valor ao que a gente tem, né? Então, obrigada. Foi uma experiência ótima. Maravilha, obrigada. Maravilha. E aí, você que tá aí nos acompanhando, da Jovem Advocacia, que eu sigo o Danilo, tem um conteúdo super bacana aqui para vocês. O Previdenciário é uma família, a gente não fala isso da boca para fora. Então, tem aqui, eu sei que passaram por aqui, passarão por aqui profissionais já com mais tempo de estrada. E são pessoas com quem vocês podem contar. Eu sou uma dessas pessoas, né? Eu não sei tudo, mas o que eu sei eu compartilho. Então, contem comigo na sua estrada, na sua jornada. Histórias como essa estão aqui no Prevcast. Então, maratone, que eu tenho certeza que vocês vão acelerar muito a curva de aprendizado de vocês. Obrigado e até uma próxima, pessoal. Valeu, grande abraço.